Este é o terceiro assunto dentro do tema Ensino Coletivo de Cordas. Meu nome é Susan Agar e eu falarei sobre o planejamento da aula. O que será dito aqui também se aplica a aulas individuais. Vamos pensar juntos no que é necessário para um bom planejamento. Eu sou uma professora e quero planejar aulas para minha turma. Já escolhi o método, o livro que eu vou usar. Posso ficar tranquila e apenas seguir o que está no livro? Esta é uma opção possível. Mas eu tenho um conselho com relação a isso. Conheça bem o método que você se propôs a usar. Procure entender a evolução dos conteúdos. Saiba o que vem antes e o que vem depois. Só assim você terá segurança do que está fazendo e terá uma visão de onde quer chegar. Lembre-se que você tem a opção de criar coisas diferentes ou buscar outras fontes para acrescentar à sua aula. Mas, para isto, você precisa saber exatamente o que está proposto no método que você escolheu, para não sair do plano e se perder. Meu segundo conselho é: foque mais na habilidade que precisa ser desenvolvida do que exatamente em concluir uma lição e passar para a próxima. Talvez você seja muito bom em explicar o que você quer que os alunos façam. Eles podem entender o que você pediu, mas eles precisam ser capazes de executar o que eles compreenderam. Ou seja, eles precisam desenvolver uma habilidade. Segurar o arco, segurar o instrumento, tocar uma nota staccato ou mudar de posição são exemplos de habilidades. Para desenvolvê-las é preciso repetição. Você precisa sentir que os alunos desenvolveram a habilidade para que possa seguir em frente. Não permita que a urgência em seguir com os conteúdos se torne mais importante do que a qualidade do trabalho. Meu terceiro conselho é: procure entender o ritmo da turma. Com o passar do tempo, você conhecerá os seus alunos e será capaz de planejar cada vez melhor as suas aulas. Você perceberá se o tempo da aula foi suficiente para que os alunos executem o que você pediu. Talvez você precise gastar mais tempo em uma habilidade, diminuindo o conteúdo da aula. Ou, se a turma andar mais rápido, você perceberá que o que você planejou foi pouco e precisará preencher com mais conteúdos o tempo da aula. Por isso, eu chego ao quarto conselho. Faça planejamentos aula por aula. Ainda que você tenha uma ideia do que quer fazer por várias aulas, cada aula só poderá ser bem-sucedida se tiver como ponto de partida o que foi desenvolvido nas aulas anteriores. Meu último conselho é: use as apresentações a seu favor. A maioria dos alunos se empolga quando sabe que vai se apresentar. Isto faz com que eles se dediquem mais às aulas e às práticas em casa. Para uma turma iniciante, pense apenas em fazer tudo bem feito. Ao chegar a data da apresentação, não importa ter uma grande quantidade de peças. O que importa é a qualidade da execução. Já para turmas mais avançadas, você pode fazer do repertório da apresentação o objetivo final. Coloque este repertório como uma meta para os seus alunos. Lembre-se de mesclar peças difíceis com outras mais fáceis, para que todos tenham uma experiência agradável. Se você vai planejar aulas para uma turma iniciante, eu convido você a pensar em termos de habilidades que os alunos precisam desenvolver. O que um aluno que nunca teve aula de música, nunca teve aula de instrumento, precisa saber e desenvolver? Primeiro, ele precisa conhecer o instrumento que ele vai tocar, saber o nome das partes do instrumento e do arco, saber o nome das cordas e como cuidar do instrumento. Segundo, ele precisa ter uma boa postura.
segurar bem o instrumento, desenvolver a mão direita e a mão esquerda, manter o corpo relaxado enquanto toca. Terceiro, precisa produzir um bom som no instrumento. Isso significa ter um som limpo e tocar afinado. Quarto, ele precisa fazer música. Para isso, no início nós trabalharemos para que ele tenha noção de pulso, para que ele possa cantar as notas musicais, cantar melodias e executar ritmos fora do instrumento e depois no instrumento. Quinto, ele precisa desenvolver uma boa percepção musical, ter noção de grave e agudo, identificar se um fragmento melódico é ascendente ou descendente, identificar ritmos executados por outros. De todas essas habilidades, apenas a primeira poderá deixar de ser trabalhada logo. Todas as outras continuarão sendo trabalhadas por um longo tempo. As habilidades que eu apresentei representam as várias facetas de um músico. Ao planejar as suas aulas, pense em desenvolver essas habilidades aos poucos. Divida a aula para que tenha um pouco de cada elemento. Eu poderia imaginar uma primeira aula de uma turma de violino. Primeiro, o professor se apresenta e define os lugares dos alunos. Depois, ele apresenta as partes do instrumento e do arco. Ele pode fazer isto falando ou cantando com o som das notas de uma escala e pedindo para os alunos repetirem de volta. Depois, ele orienta quanto aos cuidados com o instrumento. Depois, ele ensina a posição da mão direita em um lápis e faz várias repetições. Logo após, batendo o pulso, ele apresenta os ritmos das variações de brilha-brilha estrelinha. Se o professor não usa o método Suzuki, ele pode utilizar outros ritmos que ele vai usar mais tarde. De pé, ele trabalha o equilíbrio e relaxamento do corpo. Apresenta a posição de descanso e a posição de tocar nos pés. Logo após, ele apresenta a posição de descanso e de tocar com o violino. No final, o professor toca uma música para os alunos. Nesta primeira aula, os alunos, apesar de não tocarem o instrumento ainda, eles fizeram música e ouviram música. Isto é um elemento muito importante. Quando os alunos vencerem esta primeira etapa de estabelecer a postura e tirar os primeiros sons com o arco, será possível criar uma rotina para as aulas. Apresento aqui uma sugestão. Primeiro, a aula começa com a afinação. Logo após, teremos o alongamento. Depois virá o aquecimento, que pode ser com uma escala, um exercício ou música de nível fácil que permita aquecer os músculos. Logo após, teremos a repetição do material antigo, que pode ser da aula anterior ou mesmo de antes, mas que ajude na construção do novo material, ou que ajude a manter habilidades já adquiridas. Logo após, virá o novo material. Concluímos aqui o assunto planejamento de aula. No próximo vídeo, o assunto será como desenvolver a concentração do aluno. Espero que você possa assistir.